E aí, gente, está começando mais um Animados Podcast. Eu sou a Beatriz. E eu sou o Thiago e hoje nós vamos falar sobre a parte final de Contos de Arcádia, a série Magos e o filme Ascensão dos Titãs. Isso aí. Hoje nós vamos diretamente para o tema principal, sem enrolação, sem nenhuma notícia, nem nada, porque temos bastante coisa aí para conversar. Sim, porque é de uma série e de um filme inteiro que a gente tem que falar. É isso aí. Então, a série Magos, né, ela é a terceira série dos Contos de Arcádia e ela foi lançada em 2020 com uma única temporada de 10 episódios, bem curtinha. E no ano seguinte, né, 2021, foi lançado o filme Contos Caçadores de Troll, Ascensão dos Titãs, que vinha então para dar um encerramento a todas essas séries dos Contos de Arcádia. Quanto à dublagem, a princípio permaneceram todos os mesmos dubladores brasileiros, só que a gente notou que o personagem Strickler estava com uma voz bem diferente. Eu não consegui identificar se houve mudança de Elenco? De dublador, porque nos créditos ali eu não achei os créditos da dublagem brasileira, só achei da portuguesa. E na Wikipédia diz como se tivesse o mesmo dublador da série. Mas a voz dele tá notavelmente diferente, né, do personagem. Não sei se porque ele ficou... Enfim, por alguns detalhes que a gente vai falar mais adiante. Mas a gente notou essa diferença bem marcante na voz do personagem, mas não conseguimos identificar se é questão de dublador ou se a pessoa só realmente forçou uma voz diferente. E a voz acabou ficando bem... Então não ficou legal, sabe? Não ficou tão legal, tão marcante quanto o anterior. Mas a gente vai falar mais sobre isso, tem algumas coisas pra falar também sobre isso quando a gente for falar do filme mais especificamente, né? Isso. Então, a série Magos, né, o nome já é bem explicativo, mas ela trata bastante sobre a interação do Merlin com um aprendiz, na verdade, com os seus aprendizes de magia que ele tinha na época do rei Arthur, que na mitologia desse universo, né, todos esses personagens são reais, Arthur, Morgana, Merlin, e aí tem mais esse outro aprendiz, e alguns outros personagens também, Lancelot, Dama do Lago, enfim, que provém aí da lenda do rei Arthur, né? Isso. E então, como é que começa mesmo? A série é uma continuação direta, eu diria, dos Três Lá Embaixo e de Caçadores de Trolls. Sim. Que, ao contrário de Os Três Lá Embaixo, ele começa realmente no final de Três Lá Embaixo. Sim, O Três Lá Embaixo, ele começa meio que no meio de Caçadores de Trolls ali, entende? Então a história não é continuamente, cronologicamente. Isso. Ali já os Magos, ele começa realmente no final dos Três Lá Embaixo. Inclusive ele começa englobando com a mesma... tanto a parte os personagens dos Caçadores de Trolls, que continua ali o Roberto, né, o Bob, também o Merlin, que tinha aparecido só no Caçadores de Trolls, e depois também alguns personagens que apareceram ali em Magos, como o Pimenteira e o Steve. Ele inclusive começa com a mesma cena... O Pimenteira não, desculpa, o Pimenteira foi pro espaço. Literalmente, tá? Não, ele não morreu. Ele começa, então, com a primeira cena de Magos, é a última cena de Os Três Lá Embaixo. E começa ali com um personagem relativamente novo, avisando que o mundo está em perigo. E os personagens ali que estão ali, que é o Steve Paluk e o... E quem mais? E o Bob, eles até reclamam, não, de novo. E o Ar, né? E o Ar, é verdade. Mas o Ar não reclama. E então eles partem aí numa jornada para ver o que é que tá acontecendo. E eu diria que essa série, na minha mente, assim, ela é bem confusa, a linha do tempo dela, até porque ela mexe com viagem no tempo. Então, as coisas acontecem também muito rápido, pegando elementos das outras das outras séries, né? E então, ela trata de eles tentarem vencer uma ameaça muito forte, que é da Ordem Arcana, que são uns seres mágicos meio que
primitivos ali, da origem do mundo, né, ali de Arcádia, e são muito fortes em magia, e eles então estão atacando ali, querendo destruir o mundo para criar o mundo todo de novo. Porque, segundo eles, né, os seres humanos, isso é até, né, é fato, mas os seres humanos bagunçaram ali o equilíbrio, né, da natureza, e aí eles querem dar um fim em tudo e... Aquela ideia sempre dos vilões, tipo, Thanos da vida, sabe? Que tem de... tá tudo ruim, então pra ficar melhor tem que destruir tudo e começar do zero, basicamente, sabe? Tipo... E aí eles estão tentando fazer isso aí e os magos estão tentando impedi-los, né, de matar todo mundo. E a gente entra nessa história. E então essa história é diretamente continuada no filme, né? Tanto que a série Magos ela termina meio que sem um fim, né? Ela termina com eles ali ainda fugindo, ainda tentando descobrir como deter os vilões. E aí o filme junta todos os personagens para lutar com esses vilões que são muito poderosos. E o detalhe é que um dos vilões, inclusive, tá do lado... Não é mais vilão, enfim, tá do lado deles, um desses antigos seres mágicos aí. E eles ficam aí tentando, né, nesse impasse de tentar resolver esse problema. Isso, a gente já falou sobre o filme sem spoilers em outro episódio do Animados Podcast. Tu lembra o episódio? Sempre esqueço. É um episódio que a gente fala sobre o He-Man também. Acho que a gente fala sobre He-Man. Não lembro o número. Puxa vida, deixa eu dar uma olhada aqui. Vai falando. A gente fala sobre... Então a gente já falou, né, sobre o filme, a Ascensão dos Titãs. Nesse episódio a gente fala também sobre a série nova ali do He-Man. A gente falou sem spoilers. Então por isso que a gente vai abordar mais agora Magos, a série, né? E depois a gente entra direto já com spoilers no filme da Ascensão dos Titãs, para não se estender demais e também não ficar se repetindo também, né? Uhum. E também porque a gente não gosta do filme, então... No episódio 7. Foi no episódio 7 que a gente falou de lançamentos. Isso. Opa, não. Não é? Sim. Tá certo? Sim, no episódio 7, isso. Então, mais uma consideração, Bieli, antes de a gente entrar nos spoilers? Sim, sobre a série, né? Sim. Uma coisa bem legal que eu consegui descobrir mais ou menos, que é quando a gente estava falando lá de Caçadores de Trolls, eu disse que tinha um livro que vinha um ano antes da série e eu não tinha conseguido entender a relação do livro com a série exatamente. Aí eu dei uma lida ali na Wikipédia mesmo, espero que esteja correta a informação, de que o Guilherme Del Toro, na verdade, queria fazer inicialmente um live action, um filme em live action. Nossa. Com a história de Caçadores de Trolls. Ele tinha criado essa história e ele queria fazer. Só que aí disseram pra ele que não iam conseguir fazer, assim, questões de, enfim, técnicas, né? Eu concordo. E aí ele acabou escrevendo um livro, junto com um outro cara que agora eu esqueci o nome dele. E aí a DreamWorks veio com a ideia de transformar numa série de animação. E daí, bom, aí deu certo, aparentemente. E então foi mais ou menos isso. Por isso que tem um livro que vem um pouquinho só antes da série. Então, o roteiro de Magos, como eu disse, pra mim, ele é meio bagunçado, assim, de explicar. E muito corrido, muito rápido. Eu até acho que deveria ter tido mais de uma temporada. Eu acho que foi... Tudo aconteceu um pouco embolado mesmo. Mais uma temporada, não tanto pra... Eu não acho que aconteceu muito... Eu discordo um pouco de ti. Não acho que aconteceu muito embolado, só foi realmente muito rápido. Poderiam ter explorado mais algumas coisas. Isso. E tem alguns... Eu meio que identifiquei alguns furos também, que eu confesso que eu esqueci. Mas eu lembro que eu tava vendo algumas coisas ali de... cronológicas, digamos assim, que no Caçadores de Trolls eles falam como se fosse algo há muito tempo, como se eles não estivessem naquela época, só que depois ali em Magos é mostrado como todo mundo já estivesse vivo ali, os Trolls já estivessem vivos ali naquela época, enfim.
Não sei se você identificou isso também. Eu tinha uma coisa específica que eu esqueci. Me desculpem. Vou tentar trazer talvez outra hora, se eu lembrar. Mas... Continua? Teria talvez alguma coisa bem específica, porque eu me lembro que mesmo em Caçadores de Trolls, alguns personagens já tinham falado que estavam presentes na Batalha Olha a Morte. Sim, na Batalha Olha a Morte, mas não quando foi feito o amuleto, etc. Entendeu? Ah, sim. Uma coisa diferente da outra. Que até Sim, realmente sim. em Caçadores de Trolls, o Meryn dá uma visão, digamos assim, pra eles do passado. E nisso tem realmente eles lá na Batalha da Olha a Morte, mas tem uma coisa que eles comentaram, tipo, realmente dos Caçadores de Trolls, como se fosse muito, como se já existissem antes da Batalha da Morte, mais ou menos por aí, entendeu? Sim, sim, de fato. Porque tem vários outros caçadores de trolls que houve. Claro que, enfim, eles podem simplesmente ter morrido durante aquele tempo e eles estavam todos já vivos, porque eles vivem bastante, sim, né? E, enfim. Mas realmente dava a impressão de que essas coisas eram mais separadas no tempo, a Batalha Olha a Morte e o amuleto. Mas também uma teoria que eu tenho, vou falar mais tarde, mas pode explicar um pouco disso. Na verdade, sem spoilers, não tem muito mais, eu acho, o que falar. Sim, tem uma coisa. A abertura e a música de abertura dessa série, pra mim, são as melhores dentre as três. Eu acho que isso foi só escalando. Sei que é uma coisa pequena, mas pra mim é importante, sabe? Porque, querendo ou não, a abertura de um desenho é aquele momento em que vai chamar as pessoas e que vai dar um gostinho do que é aquela série também, né? sim. E a abertura de Magos, enfim, ela é muito boa. A música é realmente muito boa. A música é boa, já te engaja de cara, tu fica pensando, nossa, o que tá acontecendo aqui? Tem um monte de coisa acontecendo na tela e tu fica olhando, caramba, o que tá acontecendo? Não é à toa que tantas entender. aberturas de anime, por exemplo, são tão marcantes, que as pessoas gostam tanto e comentam, que realmente é algo que enfim, meio que faz parte da tradição de uma série animada ali, e que realmente marca e exemplifica bastante, né? Te engaja também. E a animação continua no mesmo estilo, né? Que é meio óbvio, né? Porque tudo se passa no mesmo universo. Só que a trilha sonora durante a série, pra mim, não chega a ser tão marcante quanto, por exemplo, a de Os Três Lá Embaixo, que a trilha sonora é marcante durante toda a série. E fica só realmente a da abertura que me marcou, assim. No mais, também é legal a gente ver ali o Merlin no começo da carreira, não, porque ele já era velho, né? Mas começando ali com os Trolls e também a Morgana e tal, toda essa origem dela. É legal a gente ver, muito interessante a gente ver a origem do amuleto também, né? Como que eles construíram e etc. E a série, no geral, mantém a qualidade, né? Diferente do filme, mantém bastante a qualidade ali. Mas ela é diferente de Caçadores de Trolls e Os Três Lá Embaixo. É uma série que dificilmente tu vai conseguir assistir sem ter assistido nenhuma das outras. Tu vai precisar assistir as outras para tu entender melhor o que tá acontecendo ali, sabe? Porque Os Três Lá Embaixo tem conexão com Os Caçadores de Trolls, mas a história é fechadinha nele mesmo, tu consegue assistir, tu vai entender, sabe? Agora os magos não, como ele né, realmente ele começa no final dos Três Lá Embaixo e tem muitos personagens de Caçadores de Trolls, alguns de Os Três Lá Embaixo também, mas não tanto, então realmente fica difícil. É quase que nem, né, a gente sempre fala, porque a gente é fã da Marvel, né, mas meio que comparando assim, é meio que ver um filme solo, sei lá, da terceira parte lá da Marvel, vai ter algumas referências a outros filmes, mas tu vai entender, isso seria Os Três Lá Embaixo.
o filme, porque é uma história fechada em si. Agora, ver o Vingadores, o Ultimato lá, o Guerra Infinita, tu vai ter que ter visto os outros pra tu entender tudo mesmo, senão tu vai ficar perdidão, vai ficar entendeu? perdido. Mais ou menos uma comparação assim. O Magos é meio que um arco de transição ali, né? Porque ele não tem nem início e nem fim. Ele é realmente Exatamente. meio ali. Embora ele introduza miolo. melhor alguns personagens, né? Sim, Mas ele não tem... A história em si não tem um começo, né? isso mesmo. Nela mesma. É, E muito menos um fim. muito menos um fim. Talvez até dê pra... Porque é uma série... Ela é uma série com um clima um pouco mais sério também, eu acho. Talvez pela urgência dos personagens, que estão sempre ali correndo. Não tem tanta piada. Mas ela é legal realmente pra mostrar origens de vários Ela personagens. é bem mais séria, né? Bem De certa mais séria. forma. Por causa de toda a origem da Morgana ali, a relação dela com o rei, né? Com o irmão dela, o rei Arthur. Não que já não tivesse temas sérios e profundos nas Mas ela outras. é bem mais pesada. Até pra série ser menor, eles focam muito nesses problemas, nessas situações e como que a Morgana se tornou a vilã e etc, sabe? É bem... É bem interessante mesmo. Então, né, vamos, a partir de agora, falar vários spoilers, né? Então, se você, por acaso, ainda não assistiu, assista, né? Porque vale a pena assistir Magos. E... Fique com a gente se você já assistiu ou se não se importa com spoilers. Exatamente. Lembrando, quem está assistindo no YouTube, esse episódio em breve vai ser também nas plataformas de podcast, né? No Spotify, Anchor... Não, Anchor é onde a gente veicula. No Spotify, Deezer, no iTunes, né? Na plataforma do Odeio, porque eu nunca lembro como é que é, mas acho que é o iTunes que tem os podcasts. Enfim, Google Podcast, tudo. Vai estar disponível também em formato de áudio, obviamente, né? Num vídeo. Mas vai estar lá também. E siga-nos também no @Animados Podcast e no Instagram. Para estar acompanhando os episódios que a gente vai lançando, o conteúdo que a gente produzindo. E se quiser nos apoiar também no Apoia-se /Animados, né? É isso. Para nos ajudar a melhorar a qualidade, trazer mais conteúdo para vocês. Isso aí. E lembrando também que todas essas séries, né, de Contos de Arcádia estão disponíveis na Netflix, né? Se vocês quiserem assistir, se ainda não assistiram. E a gente já gravou episódios sobre as outras séries, né? Os 3 lá embaixo, Caçadores de Trolls. Isso aí. Então é isso aí. Como a gente já falou, né, Magos é uma série ali meio transitória e ela é bem legal, assim, na verdade. Só que o filme... Ai, gente, Tá, vamos começar pela série. Tá bom, vamos A gente tem que começar falar da pela série. A série, eu acho que um ponto bem forte é mostrando realmente ali, como eu comentei, né, antes sem spoilers, spoilers, a origem ali da Morgana como uma vilã e também a origem ali do amuleto. E é interessante, inclusive, que, né, como a gente disse, começa lá a batalha lá com os bichão lá, grandão. Os magos supremos lá, sabe que é o nome dos bichos lá? Ordem Arcana, os magos supremos do mal. Então. Ele começa a batalha lá e eles acabam tendo que voltar pro passado. Na verdade, se eu não me engano, é por acidente, porque tem uma pedra lá. É por acidente, isso. Eles têm lá Camelot, né? A cidade antiga, eles tinham feito um negócio pra ela ficar voando. Então ela ficava voando escondida no céu. Isso. Só que aí tinha uma pedra lá que tinha a ver com o tempo, e aí vem a Ordem Arcana, que no caso é o Skrael e o Belrock. Tem a Nari também, mas a Nari tá do lado deles. A Nari é tipo meio que fosse um espírito druida, assim, da natureza. Ela tem um chifrinho de gazela na cabeça, de alce, sei lá. Não, alce não. E daí tem o Belrock, que é o bicho estranho com 4 olhos, porque tem olhos nos na ombros. roupa, que ele é dublado pelo Guilherme Briggs e mais alguém. E mais alguém, exatamente. Desculpa, pessoa. E a voz dele é dupla, então tem uma voz feminina e uma masculina junto. E ele todo é bem bizarro. E aí tem o Skrael. Eles todos são estranhos. Mas o Belrock é o mais estranho. Ele é o mais bizarro, mas o outro também lá. O Skrael, ele é mais do gelo, ele tem tipo um
um crânio de boi na cabeça, assim, É verdade. com os chifres. E ele é mais do gelo, e o Belrock é mais da lava e a Nari mais das plantas. E aí essa ordem arcana, eles estavam tentando despertar aí uns tais dos titãs, aí precisavam de uns selos lá. Eles estavam atrás do Merlin, que o Merlin é o mago bambambão lá que sabe de tudo e onde tá as coisas, etc. Ele que ajudou a esconder, eu acho, né? Enfim. Provavelmente. É isso aí, eu tô só Não sei, resumindo. enfim. Mas e assim, aí daí eles eles acabam voltam... quebrando a... Eles estão atacando lá... Camelot acaba quebrando tudo lá. E aí eles acabam sem querer voltando pro passado. Isso. E aí que tá uma coisa bem interessante, que eles ficam o tempo todo se preocupando com não estragar a linha do tempo e tal. Só que no fim acaba tudo acontecendo como tinha que acontecer. E aí vem a minha teoria de que, na verdade, tudo já tinha acontecido daquele jeito. Basicamente... E que o Merlin é um baita de um mentiroso que inventou um monte de coisa pra despistar eles. Provavelmente. Por causa que... O que quer dizer? A trama da série, a história da série, na verdade, ela começa basicamente quando eles voltam pro passado, né? Que daí ele começa toda as buganças que depois no presente mesmo não acontece muita coisa. É verdade. No presente... E daí... É interessante, como eu disse, né? A gente vê ali a Morgana, ela ainda não era totalmente malvada, só que ela era a favor dos Trolls ali, enquanto o Rei Arthur ele queria destruir os Trolls, tinha raiva e tal. Entra também a trama por causa que... Quem que tinha matado a irmã do Rei Arthur? Foi um Stalker. Acho que é Stalker o nome. Aqueles bichos feios lá, né? Os bichos voadores, aqueles daí que dele meio conseguem que de ficou dia. com raiva dessas criaturas mágicas e ele afastava elas do reino e tal. Prendia, e só não tinha acabado com elas tudo por causa que tinha um Ganmar, basicamente, tá ligado? Tipo, que o Ganmar era malvado. O estavam vivos naquela época. Por causa que era tipo assim, eles se odiavam, era quase, não sei. Mas eles se odiavam, os dois, e o Ganmar queria acabar com os humanos, basicamente, e o Arthur queria acabar com os Trolls, as criaturas mágicas ali. Mas, de certa forma, eles acabaram protegendo um ao outro. Tipo, o Ganmar pediu que os outros Trolls fossem destruídos, de certa forma, também, né? Por causa dele que ficava... Por causa que ele que tinha os guerreiros, acho, né? Os guerreiros ali... E daí os magos ficavam no meio de tudo isso, porque eles eram humanos, só que com poderes mágicos, que eram associados aos Trolls e outros seres da floresta. E aí, só que a Morgana, ela era um pouco mais radical ali pro lado dos Trolls. E o Merlin era meio tipo... Sei lá. Muito na dele isso é uma coisa que ali, vai fazendo as coisas por baixo dos panos. Não sei se tem algum conto que conta... Algum conto que conta é ótimo, mas... Uma história que conta a origem do Merlin. Eu nunca vi uma origem do Merlin. Já parou pra pensar nisso? Pois é. Sempre a origem do Arthur, Merlin, a origem da Morgana, a origem de não sei quem das quantas. Não sei, talvez tenha, a gente esteja falando bobagem, mas sim, não lembro de ter visto. Talvez não tenha ficado tão famosa, ou se ficou também. Tem aquela série Merlin. Mas eu não vi. Mas eu não vi também. E ela é nova. Para de mexer no gato. Tinha uma pulga, desculpa. Desconcentra. É que a gente tá com participação do gato aqui de novo. Tô me desconcentrando. Mas enfim, o Merlin, tipo, ele nunca sabe exatamente qual é dele, tá ligado? Ele só quer ficar, magia, mágica, puf, purpurina. Ele meio que fica nas escondidas, não tomando partido. Mas acaba ajudando um pouco todo mundo, apesar de ser um pedaço de um chato e mentiroso. Sim. E daí o Arthur, o Rei Arthur, ele culpa a Morgana pela morte da irmã. Irmã? Não, era a namorada dele. Desculpa, a irmã é a Morgana. Morte da namorada, namorada, sei lá. Namorada, esposa, não. Do Rei Arthur, por causa que as duas iam na floresta lá, pra passear, sei lá, porque a Morgana gostava das criaturas mágicas, etc. Só que daí, nisso, uma vez um monstro acabou matando essa namorada do Rei Arthur. Daí por isso que ele tem muito essa intriga, tanto com os bichos mágicos quanto com a Morgana, eles não se dão tão bem assim. E daí nisso vai meio que gerando um ódio ali que acaba culminando
Morgana se transformar Morgana malvadona, Dama Pálida, sei lá Se qual. deixa corromper pela magia negra lá. Daí dá um monte de E treta acaba ali, culminando na Batalha de Olha a Morte. que como a Bia falou, parece que na verdade, tipo, é meio que uma linha temporal contínua, sabe? Tipo, eles terem voltado pro passado já fazia parte do passado, tem entendeu? várias pistas disso, por exemplo, que é a própria mão da Morgana, né? Que ela fala em Caçadores de Trolls que o Merlin usou a mão dela para fazer o amuleto. E de fato, lá com toda a bagunça deles, que eles tentam impedir que a Morgana brigue com o Rei Arthur e tal, mas no fim acaba dando errado mesmo assim, e ela perde a mão. E também, tipo, quem ajuda o Merlin a construir o amuleto lá dos Caçadores de Trolls é o próprio carinha que eu esqueci o nome agora. O Duxi. O Dux. Só que o Dux do futuro, não do presente. O Dux do presente, não do passado, que é o presente do Merlin daquela hora. Enfim. Porque aparentemente os magos conseguem viver bastante, e aí o Isidux tinha ficado meio que esperando ali por vários séculos. E aí, só que ele acaba voltando pro passado, e o Isidux do passado, ele é muito inexperiente, né? Ele muito bobo. Ele sim tá começando a carreira dele. Hoje eu tô a carreira dele. Ele tem toda a questão até do Isidux estar em busca de merecer um cajado e tal. Mas o do presente já tá bem mais avançado e consegue ajudar o Merlin a fazer o amuleto. E também a questão de quando eles voltam pro presente, o Merlin fala com eles e ele demonstra que ele lembra das coisas que aconteceram. Mas daí fica meio ambíguo, né? Porque será que o Merlin do presente, antes de eles irem pro passado, já sabia das coisas? Porque a viagem no tempo é assim, né? Tipo, quando eles voltaram, o Merlin já sabia, obviamente, porque o Merlin do passado passou o tempo até chegar no presente, sabendo das bagunças que tinham acontecido, entendeu? Mas daí teria a questão de qual linha do tempo que eles teriam voltado. Agora eu buguei a cabeça da Bia. Mas enfim. A minha teoria é que é aquela história de que não importa se tu for pro futuro... Não, mas tipo... isso também às vezes, mas tipo, não importa se tu for pro futuro, pro passado, meio que já tá tudo escrito, entendeu? E também outra coisa é a questão da primeira caçadora de Trolls, que eles acabam meio que ajudando o próprio Jim, né? Acaba meio que ajudando ela a ganhar confiança, né? Pra assumir o posto de caçadora de Trolls. E até de interagir com os outros Trolls, porque ela era uma Troll que a vila dela tinha sido destruída, ela tinha ficado como prisioneira e ela não sabia o nome dela original, não lembrava o nome dela original. Chamava ela de Calista. E daí depois ela acaba descobrindo ou lembrando o nome dela. E é o nome da primeira caçadora de Trolls que eles têm já na história. Que é a Ateia. A Adeia. Adeia. É que é inglês, né? Adeia. E aí então acaba fechando o ciclo, acaba sendo a mesma coisa, né? Que já tinha acontecido. E entre outras questões, outros detalhes, assim, que tu vai pegando, que tu fica... tipo, pelo menos a gente, sei lá, que já tinha visto tudo mais de uma vez, até a gente ficou meio assim, mas isso aconteceu igual no fim. Um detalhe que é que não é muito relevante, mas como é que é o nome do Troll Supremo lá? O Troll Supremo. O Gilmar? Não, o do bonzinho, né? O velhão lá. O Vendel? O Vendel. Troll Supremo. Sei lá, que ele é o líder dele. Aqui tem o Vendel. O Vendel ali nessa série, ele tá na parte do passado ali, ele tá com os chifres pretos. Os chifres? Sim, os chifres também. Os chifres e o cabelo, a barba, tudo preto. Por causa que ele ainda tá menos velho, digamos assim. Não é novo, mas é menos velho. Enquanto que porque quando eu vi ele, eu fiquei estranhei. Mas tá meio estranho esse Vendel. Eu me dei conta que tava tudo preto, por causa que depois, no presente, a gente tá acostumado, assim, tá branco por causa que ele tá velho, entendeu? Velhinho. Eu achei que foi um detalhe interessante. E daí entra um pouco do que eu falei, que parece meio que um furo, por causa do Blink. Eu lembro de que algumas coisas ele tinha contado,
Ou algumas coisas também pode ser que o Merlin tinha apagado a memória dos Trolls, né? A gente tava discutindo sobre isso também, né? Lembra? Mas o Blink tinha contado algumas coisas, tipo da Deia, né? Como se fosse uma lenda que ele não tinha visto aquilo, entende? Mas a gente vê ele pela história, pelos em Magos, que ele tava ali junto com onde tudo estava acontecendo. Então, fica isso meio confuso, assim, pra mim. E também a questão que o Ganmaro, no começo da série, ele já tá sem um olho. E eu não lembro, daí eu esqueci de ver, cara. Tinha que ter visto no Trolls quando que eles falam do olho do Ganmaro. Mas se eu não me engano, em algum momento eles falaram que foi um caçador de troll que tirou um olho. Só que no começo da série do Magos ali, ele já tá sem um olho e nem tinha caçador de troll ainda. Daí eu não sei, pode ser que eu seja enganado, me desculpem. Mas... Eu não lembro se era um caçador de troll. Mas também, tipo, de onde que ele teria perdido o olho? Tipo... brigando com outros trolls, ou era brigando louca. com o Arthur, sei lá, mas é que em nenhum momento falar disso. E pra mim é importante. Sei lá. Eles falam lá e realmente agora não porque meio que lembro sempre tem uma direito. história, sempre as pessoas que não têm olho, sempre tem uma história, tipo, perdi o olho na batalha, não sei o que, tá ligado? Tipo, sei lá, o Odin que não tem um olho, foi na batalha lá com os gigantes de gelo, uma coisa assim, tá ligado? E... sempre que mexe com viagem no tempo, alguma coisa fica meio confusa. Ou quando faz algum filme que acontece, ou série que mostrando coisas que acontecem antes do original também, sempre tem essa dificuldade, né, de encaixar Deixa tudo. um gato em paz, coitado. Ele tá bem. Ele tá maravilhoso. E... aí realmente é difícil encaixar tudo bem certinho, né? Mas... eu acho que não chega a ficar nenhuma falha super grave que tu estranha, assim, pelo menos uma primeira assistida, né? Então, o que pra mim, eu realmente gostaria que tivesse uma segunda temporada de Magos, sabe? Na verdade, eu preferia que tivesse mais uma ou duas temporadas de Magos do que o filme. Porque, por mais que a ideia de um filme que fecha toda a série seja legal, eu acho que nesse caso não ficou legal. Porque daí tentaram colocar muita coisa, muitos personagens no mesmo filme, com um enredo meio previsível, meio clichê, e os personagens tendo muitas decisões ruins, que isso que eu assistindo de novo, né, foi meio chato ter que assistir de novo. Sim. Os personagens principais tomam muitas decisões ruins. A gente vai partir pro filme já agora? Acho que a gente pode ir meio que misturando, já que a história é um pouco, né, continuação uma da outra. Mas tu quer falar alguma outra coisa ainda da série? Não, acho que não. Na verdade, acho que não. Se a gente ainda for lembrando, a gente fala. Que eu já falei do negócio da Morgana lá só. É porque sempre quando eles contam da Morgana... pelo de gato. Quando eles contam da Morgana é como se ela sempre fosse malvada, tivesse sido malvada, coisa assim. E a gente vê que ali ela não era exatamente malvada ainda. Tem tipo... Mas é só isso, mesmo eu já tinha falado. É a Dama do Lago, que na verdade é um monstro gigantesco. É. Muito legal. No fim até acaba ajudando eles. Sim, verdade. E a gente vê como o Merlin é xarope. Ele prendeu o coitado do monstro pra fazer ele ajudar ele. Mas enfim, né? Aí... entrando no filme agora. Porque... o filme, inclusive, a gente foi ver de novo, né? A gente tinha assistido tudo. E a gente foi ver o filme, a gente, sei lá, tava de bobeira, sei lá, fomos assistir, daí a gente colocou, sei lá, uma meia hora de filme, daí eu, vamos tirar, não aguento mais esse negócio. Sabe que vai dar tudo vamos assistir outra coisa, nem lembro se a gente assistiu outra coisa, acho que sim, né? Acho que a gente foi assistir One Punch Man, ficou muito mais divertido. Porque a gente já tinha assistido o filme, nossa, cara, é muito... sabe quando tu sabe que vai o dar roteiro tudo é ruim, errado? sabe? Não é que a animação é ruim, não é que... Cara, eu tô com uma rinite aqui. Não é que a animação é ruim, não é que... o roteiro é ruim. Cara, dói. Porque a questão é assim, o Belrock e o Skrael, eles precisam achar uns selos lá, que são 3, né? Isso. São 3 selos.
E aí eles precisam da Nari também, que tá junto com os bonzinhos. Pra liberar o selo, depois assim, desbloquear, digamos assim, daí abrir. eles precisam daí abrir esses selos e invocar os 3 titãs, que estão cada um num local diferente do planeta Terra. E todos eles têm que ir para Arcádia, porque Arcádia é um lugar importante. Eles dizem que é o centro do universo, que não faz o menor sentido, mas enfim, né? Digamos assim, seja o centro mágico do universo. Tá, porque sim. Aí eles têm que ir até lá. Então são basicamente 3 etapas que eles precisam cumprir. Então são 3 chances que os bonzinhos tinham de interromper eles antes deles conseguir o que eles queriam. E eles não conseguem. Quais são as 3 etapas? Desculpa, me perdi. Pegar todos os selos. Tá, pegar os selos. Pegar a Nari pra fazer o ritual lá. E juntar e levar os titãs pra Arcádia. Então, tinha muita coisa pra eles fazerem pra impedir a Ordem Arcana. E tudo bem, a Ordem Arcana é super forte, mas eles também são. Eles já fizeram tanta coisa. Eles já criaram tantos planos bons antes. Vamos começar do começo, séries. Porque eu vou começar a detonar o fim desde o começo. Eles começam no trem lá, muito louco, que me lembrou o clipe do LOL ali, que no trem, mas enfim, nada a ver. E começa lá eles, e daí o plano deles é ativar um negócio, meio que fazer uma armadilha lá pra oferecer, vamos entregar a Nari. Só que daí eles pegar e ativar um bagulho tecnológico pra tirar a magia, digamos assim. O plano deles é atrair os 2 com a Nari, né? Fazendo de conta que eles estão fugindo só. E ativar essa máquina que inibe magia. Daí, primeira coisa, pra isso eles têm que parar o trem. Vai lá o Bob puxar a alavanca, ele não consegue puxar a alavanca, mas ele quebra, porque ele não tem força suficiente para puxar a alavanca do freio, mas tem força suficiente para quebrar ela. Porque faz todo sentido, né? E o Ar tava ali olhando, e ele podia só ter ajudado, o Ar é o maior fortão. Ele podia ter ativado o freio com a mão, se ele quisesse. Em primeiro lugar, por que eles foram fazer? Porque raios eles Sim, foram fazer isso num trem? Em segundo lugar, por que eles fizeram num trem, no bagulho em movimento, sabe? Então por isso que eu falo, cara, são muitas coisas de roteiro. Muitas claro ideias que horríveis. Muitas ideias horríveis que colocaram no roteiro ali, pra eles terem. E claro que quase todo roteiro tem alguma coisa assim meio que tipo, não faz todos 100% de sentido, ou que é meio bobo, mas é só pra... Só que esse filme é toda hora isso, toda hora coisas burras, sabe? Que dá agonia no cara. Por isso que a gente não gosta. Pelo menos eu fico agoniado com o filme por causa disso, sabe? E o Jim também, ele tá todo, só porque ele perdeu o amuleto, ele tá se achando imprestável, ele não tá tendo liderança, sendo que ele já aprendeu tanto antes. Sim, exatamente. Praticamente Caçador de Trolls inteiro, a série, construindo o personagem do Jim ali pra ele ter coragem, porque só lá no final que ele vai se tornar um meio troll, digamos assim, né? Por causa que ele era o tempo todo como humano, ele era o tempo todo mais fraco que os trolls, mas ele vai mostrando, não, ele foi escolhido por causa que ele tinha um coração bom, essas coisas assim. Não desiste, tem os amigos que ajudam ele. Exatamente, confia nos amigos humanos, amigos trolls. E ali ele tá, E daí parece que só por causa que ele não tá mais com o amuleto, não tá lá fortão como o troll. Inclusive a gente acabou esquecendo de falar sobre isso, mas é que nem é um detalhe tão importante da série do Magos, eu acho. Mas que ele tava meio troll lá, só que cravou um negócio no coração, que daí ele basicamente ia morrer, mas eu nem lembro como é que curaram. Não, curaram ele no começo no final de Magos, né? Sim, é que ele acabou virando um troll completamente. Mas daí foi uma confusão também pra eles conseguirem curar ele. Mas eles conseguiram curar e daí ele voltou a ser humano. Isso, na série do Magos, isso, né? E o Merlin morreu. E até entendo ele ter um pouco de dificuldade e tal, mas ele tava completamente, parece que ele regrediu pior ainda do que ele era no início. Antes de ele virar um caçador de trolls, tá ligado? Nem pra dar uma ajuda, uma força, sabe? E também, ele tava lá, ele sabia que não tinha o poder de caçador de trolls, mas ele poderia ser muito um líder, porque ele era antes um líder no filme, na série do Caçador de Trolls, sabe? Ele não precisava se meter nas lutas tão... Só que daí ele ia lá e queria lutar como se ele fosse o bambambam poderoso. Daí ele ficava, nossa, não consigo fazer nada,
mas não fazia um plano bom que prestasse, que ele era capaz de fazer, e ia lá fracote pra ir querer peitar os magos, os bichos, sabe? Tipo, é totalmente sem sentido, sabe? Eu não gostei disso que eles fizeram no filme do Jin. Daí tem uma hora lá que eles querem parar a Ordem Arcana ali de abrir os selos, lembra? E daí eles ficam lá olhando os alienígenas lá, eles fazem meio que um novo medalhão, que tinha sido estragado o medalhão. Só que o medalhão não funciona. Só que o medalhão não funcionou. Primeiro que ele não testou, por que ele não testou antes? Daí chega na hora H ali de lutar contra os caras, ele vai testar e todo mundo fica esperando. Tinha a Aja, que é a baita melhor guerreira basicamente do planeta dela, cheia das tecnologias. Tinha o Ar, tinha não sei quem, o carinha lá, mago, que eu sempre não esqueço. O Dux. Que também tava super mais Sim, forte. que tava com o cajado dele lá, o cajado a guitarra. Morgana, se eu não me engano. Sim, ele tinha vencido a Morgana, gente. A Morgana outra coisa, detalhe que a gente esqueceu de contar, Morgana quase se... Que ele deu um cajado lá, acho que cajado que ele transforma em guitarra, fica atacando as magias legal. A Morgana quase se equipara ao Merlin, eu acho. Sim, tipo, ele é muito poderoso, eles ficaram esperando lá, o cara, mas não sei o que, caçador de trau, esqueci as palavras, pela honra dos meus amiguinhos, quase isso, jurar caçador, e daí, tipo, ao invés de eles tentarem atacar, sabe, daí começa a atacar um sozinho, tipo, parece ir tudo junto, cara, daí, tipo, nada a ver, ele nem era, ele nunca foi mais poderoso deles, tá ligado? Chega um ponto em que é tanta ideia ruim e decisão ruim que desanima, sabe, e daí começam os personagens a morrer, sabe, um após o outro. E, tipo, mortes inúteis. E além de a dublagem em português ter piorado do Strickler, ele virou o Blinks, basicamente. Blinkles. Que ele começa a filosofar lá, Deus, com aquela voz, não sei o que, por causa que a luz e as flores da arte, da morte. Começa a recitar uns poemas do nada. Que é do nada, tipo, ele nem fazia. Gente. Exatamente, ele nunca fez isso, tá ligado? Ele máximo chamava ele de Jovem Atlas e coisa assim. Foi o máximo filosofado que ele fez, foi essa do Jovem Atlas, que o Jin tentava carregar o peso do mundo. Mas ele ficava recitando lá, e daí foi lá e morreu, tipo, totalmente nada. Ele era outro cara, baita estrategista, era baita inteligente, e que tava ali só, tipo, a morte da luz das flores. Tá, com licença. Morrer, tá ligado? Outra coisa. A Nari é uma fofa, mas... ela mais atrapalha do que ajuda. Porque... ela, teoricamente, é super poderosa, mas parece que ela não sabe usar os poderes dela direito. Sabe, de uma forma útil. Aí, quando ela é raptada lá, que do nada ela solta um verso lá obscuro pra dizer como resolver as coisas, que eu não sei de onde que ela tirou aquele conhecimento do nada, que ela poderia, se ela sabia de aquilo, poderia muito bem ter falado antes, e que, tipo, é sério, é super do nada, não tem uma origem aquilo. A configuração dos 9... Que? Tu inventou isso agora? E daí também a solução que ela deu super horrível também. E daí também ela tem ideias super horríveis. Tipo, ela não sabia que podia ser destruído o mundo só com um dos titãs, porque ela basicamente se matou pra destruir um dos titãs. Só que não adiantou. Tá, tudo bem que quanto menos melhor, né? Mas, tipo, nem pra ela dizer pros outros que... Sabe, ela podia ter dito as coisas. Primeiro que eu já chego isso, tipo, tinham que teoricamente os três titãs tinham que se juntar lá em Arcádia para destruir o mundo e refazer ele. Daí eles conseguiram libertar a Nari, o que ela fez? Ela foi lá pra Arcádia com o titã, tá ligado? Mas no fim até que fez sentido, porque dela lutou contra outro titã e parou, só que sobrou um ainda. Só que era muito perigoso. Essa foi a única coisa que foi muito perigosa e funcionou, só que não foi E daí depois eles descobriram que um já dava pra destruir o mundo inteiro, só que o mundo ia se refazer... Só daquele elemento. Só daquele elemento. Ou seja, e daí, pior por que eles não tinham descobrido? Porque elas que a página tava grudada no chiclete. Mano! Tipo, algumas dessas coisas, sabe, eu até perdoaria, só que é muito, exatamente, que nem falei. Muita. O filme descaracterizou personagens. Eles, sabe, não estavam se coordenando. Eles não se coordenavam direito. Outra, o Varvatos Vex veio com um robô gigante. O Varvatos sozinho é um guerreiro mortal para quase qualquer ser que não seja muito maior do que ele.
Sim. E até mesmo para mais de um ao mesmo tempo. Ele também é sorrateiro quando ele quer, mesmo sendo gigantesco. E ele sabe lutar muito bem e é estrategista. Aí ele tava com, além de tudo isso, ele tava com um robô gigantesco e não fez nada que prestasse. E aí, tipo, a ponte tá em perigo. Ai, o que vamos fazer? O que vamos fazer? Gente, vamos esvaziar a ponte, né? Primeira coisa, vamos esvaziar Tirar a os ponte. cidadãos. Exatamente. E nem isso, tá ligado? Nem pra isso prestaram. E, gente, sério, tava... É torturante. É, uma coisa que eu vi que nem ao contrário das séries que tem uma pegada um pouco mais madura, tipo, a gente tá numa cidade aqui, né? Tipo, jovens mesmo, não precisa ser criança pra tu ver a série e se divertir e, enfim. O filme parecia muito que era pra criança, sabe? Talvez isso não seja uma coisa ruim, mas, tipo, descaracterizou todo o que foi construído nas séries. Exatamente. O filme tava, tipo, muito bobo, como se fosse uma coisa pra criança e criancinha, entendeu? Por causa que, nossa, a página grudou no chiclete. As piadas também estavam bem exageradas. Sim. Muita falação também, sabe? Perdiam muito tempo fazendo discursinho, repetindo discursinho. Teve uma hora até que eles meio que zoaram com isso. Essa é a hora que começamos a falar coisas emocionantes. Só que não ficou engraçado. Não ficou. Irritante. Ficou muito irritante. E, enfim, é difícil tirar alguma coisa boa do filme, sabe? Tá, a qualidade da animação, talvez. A qualidade da animação tava boa, acho que eles capricharam justamente por ser um filme e tal. Acho que dá pra dizer até que tava melhor do que o resto. Mesmo com aqueles titãs bem grandões. Mas realmente o roteiro, as falas foram, tipo, muito mal escrito, muito ruim, sabe? Muito ruim. Enfraqueceu totalmente. Foi um péssimo final dos contos de Arcade, sabe? Decepcionante mesmo. E outra fora coisa o que final, eles... né? Daí ficaram metade quase do filme ali, talvez não metade, que acontece bastante coisa no filme também. Mas indo atrás daquela orbe lá do tempo que eles não usam pra nada, que usam pro final só, que daí, né, o Jim volta no tempo, mas tipo, meio que reseta mesmo o tempo, aparentemente, e meio que deixa... porque o Bob morre, né? O Bob morre, daí ele volta ali pro tempo. Eles conseguem, no final, deter o último titã. Só que, porque... outra coisa, né? Eles não podiam ter usado aquilo antes. Se a máquina ainda funcionava, por que eles não fizeram umas ideias melhores usando aquela máquina? A máquina que eles usaram pra derrotar o titã foi pra inibir a magia do Belrock. Belrock. Aí Porque eles podiam realmente ter usado de novo aquela máquina, né? O Bob resolveu... Eles podiam ter usado aquela hora que eles estavam coisando os selos, imagina. Sim, Tava os três juntinhos lá, parados, de mão dada, flutuando, era só parar ali. Tava todos os guerreiros lá, os maiores guerreiros do universo lá. Eles pegavam os selos, e aí, se não desse pra destruir os selos, talvez não desse, né? Levava pra outros lugares, levava pro... sabe? Aquiridium 5. Poderia dar toda uma 5? série. Aquiridium 5. Podia dar toda uma série eles levando os selos pra outros lugares, sabe? Ou eles criando planos pra derrotar os dois magos aqueles e tal, sabe? Tinha muito potencial essa história, podia ter sido muito legal. Mas eu acho que foi mal aproveitada, sabe? Eu não sei o que aconteceu, sabe? Que, tipo, parece... não tem desculpa. Por que fizeram isso? Por quê? Sim, foi tudo muito mal escrito. E daí no final, né, só complementando, daí meio que o Jim, ele meio que consegue resetar o tempo ali, e daí ele diz, agora eu vou saber tudo como aconteceu, vou fazer melhor, uma coisa assim. Só que daí ele meio que deixa o Bob... pegar o amuleto. Pegar o amuleto... Só que, tipo, meio que não fez sentido. Dá a entender que daí o amuleto escolheu o Bob. Mas isso não faz sentido. Sim, isso não faz nenhum sentido. Porque o amuleto que escolhia, não era só por causa que quem passasse perto do amuleto daí virava. Não tem nada a ver. E todo o ponto, praticamente, a maior parte do Caçador de Trolls, era eles... voltando a enfatizar que o amuleto não errava na sua escolha. Então, por que ele ia escolher... Do nada, ia escolher outra pessoa? Não que o Bob não fosse ser um caçador de troll bom, né? Essa questão. É questão que por que do nada escolher outra pessoa, entendeu? Porque, teoricamente, para aquele momento, para o que ia acontecer ali, para o que necessitavam naquele momento, o melhor caçador de troll seria o
O Jim. E acaba meio que tu vê assim, tipo, aconteceu tudo isso, mas na real não aconteceu. Porque no final eles resetaram e vai acontecer tudo diferente. Ficou tipo aquele filme dos X-Men lá, que eles voltaram pro passado lá. E daí meio que... Isso nunca dá uma sensação legal pra quem assiste. Por causa que meio que parece que tudo aquilo que tu assistiu não valeu de nada, entendeu? Dá uma sensação de... Passei um tempão assistindo um negócio que só não aconteceu. Exatamente. E, é complicado. Seria diferente se, sei lá, desse a entender que ia acontecer tudo de novo, talvez só com algumas pequenas diferenças. E, sei lá, talvez ter uma continuação mostrando essas diferenças, não sei, sabe? Mas não nem pra isso, sabe? Sem dizer que é meio que uma solução, tipo, boba. Uma solução preguiçosa. Meio que como é que é? Deus Ex Machina. Tipo, uma coisa que vai solucionar tudo, assim, e realmente preguiçosa que perdeu a graça inteira, sabe? Então, realmente, o final não ficou legal, eu prefiro ficar só com... já começou ruim no final de Magos, né? Que eles já começam a ter decisões ruins. O Isidux, pra salvar a Nari, troca pelos selos. Só que tipo, ele realmente dá os selos de verdade. E os três, eles nem chegam a pensar em separar os selos. Não sei, talvez não desse, mas... Eu não tinha pensado nisso. Eles em nenhum momento nem chegaram a falar, tipo... será que não dá pra separar os selos? Ou clonar, talvez fazer uma cópia pra enganar eles? Não, eles vão lá e realmente dão os selos pra eles. Ou seja, eles deixam eles mais perto de conseguir o que eles querem. Sim. E daí já começa a ficar chato, mas a gente ainda pensa, vão resolver depois no filme, né? Mas não, só piora. Porque parando pra pensar, não faz sentido também, né? Que vocês precisavam da Nari pra desbloquear os selos, por que eles pegaram a Nari pelos selos? Também não faz não faz sentido também, né? Então... Cara, eles viajaram muito, acho que... É que justamente eu acho que é mais fácil achar uma pessoa do que um objeto. Entendeu? E, tipo, eles perceberam isso, mas os bonzinhos não. E eu até falei, eu até brinquei, esse filme é pra mostrar o que acontece quando tu deixa o destino do mundo nas mãos de adolescentes, eu usei, né? Porque adolescente é complicado, né? A gente ainda não tem experiência pra tomar boas decisões. Só que isso valeria se fosse qualquer adolescente. Aquela galera já tinha passado por tanta coisa, já tinha aprendido tanta coisa, que não fazia mais sentido eles terem aquelas ações bobas. Imagina, o caçador de trolls lá, a namorada dele maga, um aprendiz de Merlin. O aprendiz de Merlin, que viveu já um monte de anos. Uma rainha de outro planeta, o melhor guerreiro daquele rei, planeta. Né? Que por mais que não tava lá como rei, mas ele é herdeiro. Tá ligado? Tipo, não era qualquer um. Sim, era uma galera. E eles estavam, tipo, tendo ideias ruins, não estavam conseguindo se acertar uns com os outros. E sem falar do Blink, Sim, o Blink tava do super Varvatos, o Blink tá ligado? sempre tinha do muito Strickler. O Strickler também, o Blink... O Strickler sempre era estrategista, meu. Sim, eles eram inteligentes, eles sempre espertos. tentavam fazer as coisas lá do jeitinho dele, estratégia, e simplesmente... Não... Sabe, cadê o cérebro deles? Caiu na cabeça, caiu pelo vidro. Mas enfim, acho que é isso. Já falou muito mal. Então, o Magus ficou legal, mas o filme Magus ficou legal, bem bom mesmo. Bem bom. Por isso que eu digo, deveriam ter continuado a série de Magos, sabe? Continuado e... fazer um final bacana, grandioso. Com um roteiro bem diferente. Um roteiro diferente do que fazer esse filme aí que não... Mas é isso, gente. É legal conhecer o pai do Ark também, né? O Ark é o dragãozinho, que eu achei muito legal também. Voltar um pouco pra Magos, que eles dão a entender que os dragões, eles podem aderir a diferentes empregos, sendo um deles o de familiar. Eu achei essa ideia muito interessante. É legal. A série Magos é bem legal. Porque o Ark é um dragão que fica em formato de gato. E aí o pai dele é um baita de um dragãozão de covil. Sim. E é muito engraçado. De covil. Tipo, ele tem um covil com um tesouro e tal, que é o que normalmente os dragões... A caverna, Dungeons and Dragons. Sim. Tá. E é bem engraçada a relação entre eles também e tal.
E aí depois eles, tadinhos, acabam ficando presos lá num outro mercado de trolls, porque a ponte é destruída. Mas é isso aí. Mas acho que é isso. O Magos, assista Magos e daí vai catar uma fanfic. Vai ser muito melhor, provavelmente. Ai. Podiam fazer um retcon depois lá. Enfim. E obrigado por nos acompanhar, que nos acompanhou, tanto no podcast quanto ao vivo, no YouTube, no vídeo também depois. E também, né, siga-nos no Instagram, @animados. @animados_podcast. São vários arrobas. @animadospodcast. Né, se quiser nos apoiar também no apoia-se/animados. E é isso aí, gente. Nos vemos na próxima, nos ouvimos na próxima. E até mais. E até mais. Tchau, Valeu! tchau.